Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a CPMI do INSS, né? Lembra, a CPMI do INSS já tem os votos para ser instalada, está dependendo apenas do Alcolumbre, mas o Alcolumbre está enrolando. O Alcolumbre não quer iniciar a CPMI do INSS porque quer proteger o governo Lula. O governo Lula está falando que não, porque vai prejudicar os bolsonaristas aqui, ó. Porque a CPMI do INSS pode ser um tiro pela culatra em bolsonaristas e coisa. É lógico que não vai ser. Esse pessoal está botando medo aqui, porque eles sabem que isso vai ser muito ruim para o governo, né? E o fato é que o Nicolas Ferreira entrou com um mandato do STF para forçar a instalação da CPMI do INSS. E como é que ele fez isso? Ele fez isso com base no mesmo pedido que foi feito em 2021 para abrir a CPI da Covid, né? Naquela época acontecia basicamente a mesma coisa. A oposição, na época a esquerda, queria abrir a CPI da Covid, o Bolsonaro não queria esse tipo de coisa, porque daria mais publicidade negativa do que positiva, e, no entanto, entraram no STF, o STF determinou a abertura da CPI da Covid de qualquer jeito, né? E agora que nós vamos ver. Por quê? Porque o certo agora é eles respeitarem a jurisprudência. A jurisprudência foi feita há 2 anos atrás, pô. Se há 2 anos atrás tinha que abrir a CPMI, agora tem que abrir também. Que história é essa, né? Só que vamos ver. Por quê? Porque tem outros fatores nessa história, tá? Eu já falei num outro vídeo hoje mais cedo, a preocupação da Polícia Federal com a CPMI do INSS. Essa CPMI pode se tornar um negócio enorme no governo Lula. Tem muito lixo para revirar nesse negócio de desconto do INSS. Ou como tem. Vamos entender esse caso aqui para ver quais são as pressões que estão havendo aqui. Essa notícia foi sugerida por no GeoGuessr, confundir Índia com Brasil, finalmente 700 mil, obrigado meus amores, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o cara fez o apelido dele aqui com 700 mil e coisa, então 700 mil é lixo, meu amigo. Quando eu chegar em 7 milhões de inscritos, aí eu agradeço a vocês. Então não é meu amor, coisa nenhuma. Meu amor é 7 milhões de inscritos. 700 mil é muito pouco. Então só começando o canal aqui. O Luiz Fux julgará o pedido do Nicolas para obrigar a Mota a abrir a CPI do INSS, né? O Nicolas fez o correto, entrou com um pedido no STF para abrir a CPMI. Olha, é óbvio, é evidente, é a mesma condição da CPI da Covid. Naquela época, o Barroso determinou a abertura da CPI da Covid, disse que o presidente do Senado... olha só, presta atenção, até então o STF tinha a posição de não se envolver em questões internas do Legislativo. Negócio de abrir CPI, fechar CPI, isso aí o Legislativo que decide, o Judiciário não vai entrar nisso daí, nessa seara, é a separação de poderes. Mas aí, sabe como é que é? A nova separação de poderes, aquela separação de poderes plus, né, que foi inventada pelo STF, que ele vai lá e manda em tudo no final das contas. Mas beleza, eles definiram. Então agora tem que valer a mesma regra para a direita também. A direita quer abrir a CPMI do INSS. Vamos ver o que vai fazer o Fux, né? O Fux é quem vai julgar esse negócio. É um juiz que tem pelo menos mostrado alguma isenção. Não vou dizer que ele é favorável ao Bolsonaro ou aos bolsonaristas, como eu já expliquei. Ali no STF, todo mundo quer condenar Bolsonaro, tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, o resto todo quer condenar o Bolsonaro, porque é todo mundo filho de esquerdista, todo mundo filhote de esquerdista, então todo mundo quer condenar o Bolsonaro ali. A crítica do Fux e de outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes só, é que o Alexandre de Moraes está deixando muita ponta solta, está cometendo muitos erros, deixando muito rabo por aí. Você deixa o rabo, alguém fecha a porta no teu rabo, meu amigo, dá problema pra caramba depois. Então, o problema desse pessoal, o problema do Fux, no caso lá do inquérito do entre aspas, golpe, não é que ele seja contra prender Bolsonaro. Ele vai querer prender Bolsonaro do mesmo jeito. Todo mundo ele quer prender Bolsonaro, né? A questão toda é que ele acha que o Alexandre de Moraes tá errando pra caralho, tá fazendo merda pra caralho. E eu concordo plenamente, né? Além de ser injusta essa coisa toda, o Alexandre de Moraes tá errando pra caramba, né? Parece uma criança deslumbrada com um brinquedinho novo, era jurista, aí descobriu que, olha, eu posso fazer política, que bacana, eu posso tomar as decisões e ninguém pode fazer nada porque eu sou o STF, eu tomo a decisão, se alguém vai recorrer, vai chegar em mim mesmo, eu decido se eu tô certo ou se eu tô errado, eu vou dizer que eu tô certo. Se alguém acha que eu tô errado, eu vou dizer que a pessoa que tá errada é ela que tá errada. Você, olha que brinquedo legal. Só que esse pessoal não percebeu que essa coisa vai dar problema mais adiante, né?
De qualquer forma, estão encantados com o brinquedinho dele novo lá. O Alexandre de Moraes, que já tem uma pecha, já tem uma tendência de autoritário e coisa e tal, tá se achando o rei do mundo, né? Lá no aeroporto de Roma é um caso clássico, que ele fez uma lambança danada ali. Ou seja, deu uma carteirada por uma questão de confusão em aeroporto. Putz grila, que coisa de amador, cara. Esse tipo de coisa, quando você é uma pessoa importante como Alexandre de Moraes, tem que tomar cuidado com isso, cara. De não dar essas brechas, não deixar essas pontas soltas, não deixar esses rabos por aí, porque uma hora isso pode te pegar, isso pode te assombrar. E eu acho que é esse que é o problema do Fux. Mas, de qualquer forma, melhor o Fux do que se tivesse caído, sei lá, com o Alexandre de Moraes, ou tivesse caído com o Flávio Dino, ou tivesse caído com o Cristiano Zanin. Todos esses outros iam dar um jeito de prejudicar a coisa. Mas pelo menos, sendo o Fux, existe uma chance dele fazer a decisão correta, que é repetir a decisão do Barroso. Olha só, se em 2021 foi determinada a abertura da CPMI no Senado, então agora também tem que determinar a abertura da CPMI no Senado, do mesmo jeito, a mesma situação e coisa e tal. Se eles mudarem, eles podem mudar o entendimento agora? Podem mudar o entendimento agora, mas vai ficar feio pra caralho. Vai ser mais uma pressão no sentido de, olha só, temos que substituir esse pessoal do STF. O STF não tá funcionando, tá quebrado, tá funcionando errado, tá claramente fazendo coisa política, né? E agora com essa pressão da Lei Magnitsky, é o que eu falo para vocês, do problema da pressão da Lei Magnitsky é isso. Porque esse pessoal aqui no Brasil estavam crentes que quando chegasse na condenação do Bolsonaro ia ser o tal do fato consumado. Não, consumou o fato, tá aí, o Bolsonaro tá preso, tá vendo? A gente não falou que ia ter golpe, é o golpe aí, olha só como é que teve golpe. Foi a gente que decidiu que teve golpe, mas tá vendo como é que teve golpe? E pronto, e consumou o fato, encerrado o assunto aí. Eles estão achando que vai chegar nisso. Só que agora, vendo os Estados Unidos do outro lado, eles já estão percebendo que não vai ser assim, que não vai ter esse fato consumado, né? Que vai ter briga depois disso. E essa briga pode acabar parando no cu deles, né? Pode acabar ferrando o cu deles todos lá mais adiante. Eu tenho certeza que vai acabar tendo responsabilização de outras pessoas no STF. Tem que ir gente para cadeia. No mínimo, Alexandre de Moraes tem que responder pelos crimes que ele está cometendo neste momento. Ditadura não é moleza. Ditador tem que ir para cadeia. O que o Alexandre de Moraes está fazendo não é um plano hipotético de talvez fazer alguma coisa. Não, ele está ignorando a Constituição, está tolhendo a liberdade de expressão brasileira, está perseguindo opositores. Ele deu um golpe. O Alexandre de Moraes não tem tentativa, não. Ele deu o golpe, né? O que a gente espera só é conseguir reverter isso e culpar ele pelo golpe que ele já deu mais adiante, né? Não é ele próprio que fala? E se alguém dá o golpe com sucesso, aí não tem problema, porque quem é que vai condenar essa pessoa? Ela deu o golpe, né? Exatamente o momento que a gente está agora com o Alexandre de Moraes, com um golpe dado pelo Alexandre de Moraes. Mas a gente tem expectativa de reverter esse troço e responsabilizar ele por esse golpe que ele está dando aqui, né? Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão do Fux para abrir ou não a CPI, né? O pessoal do bolsonarista está falando que a CPMI do INSS é a CPI do Covid do Lula. Eu não sei não, tá? A CPMI do INSS me parece muito pior do que a CPI da Covid no final das contas. É o que eu falo para vocês. Esse roubo do INSS é uma coisa muito mais grave que mensalão, que petrolão. A Covid foi um negócio muito sério? Foi, mas a Covid não foi culpa do Bolsonaro, né? O INSS é culpa do Lula. Tá mais do que evidente que é culpa do Lula essa roubalheira que tem lá, né? Então, eu acho que vai ser muito pior do que a CPI da Covid para o Lula. E isso é um dos motivos pelos quais o pessoal está todo preocupado de não abrir essa CPMI, né? Agora estão até falando aqui, ó, por que a CPMI do INSS pode ser um tiro pela culatra em bolsonaristas, né? Pode acabar virando um tiro pela culatra. A ideia deles é apontar: o governo Lula deverá ter a maioria na CPMI, considerando a atual configuração do Senado, de forma parecida com o que aconteceu na CPMI do 8 de janeiro. Então, o que aconteceu na CPMI no 8 de janeiro? A oposição conseguiu abrir a CPMI, mas aí botaram o presidente e o relator do governo, né? E aí não conseguiu fazer nada a CPMI do 8 de janeiro, não teve nada no final das contas. Agora, o que eu falo para vocês? A CPMI do INSS é diferente. A CPMI do 8 de janeiro era muito para investigar a própria tese jurídica da omissão do governo no 8 de janeiro, né? Então não tinha muito o que revelar ali, né? Eu sempre falei para vocês, esse papo de que tinha infiltrado e coisa e tal, eu sei que tem um pessoal da direita que tá crente que tinha infiltrado no 8 de janeiro, pô, para com isso, não tem evidência nenhuma disso lá. Mas tem um vídeo, não sei o que lá, não sei o que lá. Porra, tem vídeo de tudo na internet, gente. Não tem lógica isso, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Esse negócio é muito frágil, né? Agora, o caso do CPMI do INSS é diferente, porque tem uma montanha de informações que podem ser vasculhadas, uma montanha de dados, de coisas que podem ser reveladas nisso daí,
que isso pode pegar o governo muito pior do que se pode imaginar. Então isso daqui, o governo está colocando isso daqui muito numa de fazer a oposição desistir da CPMI. Olha, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o 8 de janeiro, que vamos conseguir abafar tudo e coisa e tal. Não acredito que consigam, tá? E o problema é, mesmo que consigam a presidência e a relatoria da CPMI, vai ter uma força muito grande na oposição lá e vai ter muita coisa para escavar nessa história toda. Essa CPMI vai prejudicar muito o governo Lula. Aí tem outra história que eu falei até no outro vídeo aqui, ó, a preocupação da Polícia Federal com a chegada da CPMI e do INSS. Segundo aqui está falando o pessoal, quem conhece a investigação da PF no INSS garante, tem muita coisa grande para vir à tona. Muito peixe graúdo para vir à tona. O pessoal do PT está apavorado porque tem muito sindicalista envolvido nisso. A gente sabe que tem o irmão do Lula. O caso do irmão do Lula, eu falei aqui. Ninguém falou nisso na imprensa tradicional. Ninguém falou. Eu falei aqui no meu canal. O irmão do Lula foi empregado no sindicato lá de Brasília, o Sindinap, a pedido do Lula. O Lula pediu o emprego para o irmão dele. Em troca, afrouxou o desconto no INSS, que foi o que causou todo o problema. Tinha a mão direta do Lula nessa história. É corrupção direta. Aceitar a favor de alguém em troca de um ato público é corrupção direta, com o Lula. Curto-circuito na cabeça do Lula com isso daqui para ir para a cadeia direto já. E é crime comum corrupção, então não precisa nem de impeachment não. O STF pode mandar o Lula para a cadeia amanhã, se eles quisessem realmente fazer isso, né? Então aqui, ó, investigadores, no entanto, ainda não chegou a políticos graúdos metidos na fraude do INSS. Não chegou porque eles são todos do PT. Na hora que chegar, vai chegar nos do PT. Mas a PF não vai querer fazer isso. A PF vai proteger o Lula, como tem protegido esse tempo todo. Eles começaram essa investigação do INSS na expectativa de jogar lama no Bolsonaro. Eles queriam jogar lama no Bolsonaro, queriam fazer... Não, porque desde a época do Bolsonaro, eles não imaginavam a quantidade de roubalheira que tem no governo do Lula. Isso que pegou eles pelo caminho, né? E aqui, ó, e a apuração também chegar na data prévia, que vai ser uma outra caixa preta, que vai ser linda de descobrir isso daqui, né? E, como eu falei no outro vídeo mais cedo, o pessoal já advertiu que pode quebrar o sistema bancário brasileiro, essa investigação aqui, ou seja, o PT... Isso tudo, eu tiro o seguinte, o PT está apavorado com a criação da CPMI do INSS. Eles sabem que vai rolar muita coisa ruim para eles. Estão tentando convencer o STF a não abrir essa CPMI de jeito nenhum. Vamos ver o que o STF vai fazer, porque no final das contas seria um absurdo o STF mudar a posição, dado que foi a própria esquerda que pediu, lá em 2021, que eles intercedessem para abrir a CPMI da Covid. Uai, como é que não pode agora? Agora tem que ser a mesma decisão, pô, tem que decidir do mesmo jeito. Tem que abrir a CPMI do INSS. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.